noite. Os irmãos são convidados, percebem inglês para estar connosco. É das 7h30 às 9h. E eu orei por ela e Deus tocou nela e ela foi curada imediatamente. E aquele problema que ela tinha desapareceu. Agora, se a gente pudesse dizer todas as vezes que a gente faz apontamentos aos médicos, se a gente puséssemos esse dinheiro e dessemos ao Senhor, quanto é que não seria? A gente facilmente, para um médico, a gente tira a carteira porque tem que tirar e a gente paga, não é? Mas quando Deus opera, nós devíamos estar gratos e dizer: Senhor, eu não consigo dar a Ti aquilo que Tu tens feito por mim. Se o irmão Fonseca contasse tudo o que Deus fez por si e convertesse isso em dinheiro, quanto é que ficava? Uns milhares. A gente, no outro dia, estava a falar com uma pessoa, ele disse: eu comprei umas sapatilhas 1500 randes. Mas quando a gente chega à igreja e é para dar, a gente diz: mulher, vê isso, a gente tem uns trocos só para... Mas depois, quando é para comprar certas coisas, a gente consegue tirar e paga logo porque queremos a televisão melhor, queremos ver o Porto a jogar ou qualquer coisa assim, não é? Então, eu só queria dar, através daquilo que tem acontecido, e até o Dino falou, e a primeira coisa que eu perguntei ao Dino foi quando ele estava aqui, e é interessante, eu estou a dizer, é interessante que muitas vezes quando a gente ora por alguém que está com um problema espiritual, essa pessoa não lembra-se o que é que aconteceu. Não é? E a primeira coisa que eu perguntei ao Dino é: tu já aceitaste Jesus como Salvador? E ele disse: sim. E eu disse: então diz que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele disse: olha para mim, Dino, e diz: Jesus é o Senhor da minha vida. E ele olhou para mim e ele disse: Jesus. Depois começou a fechar assim os olhos. Agora, se a gente for ver na Bíblia, e nos poucos momentos que há aqui, graças a Deus, porque estávamos a falar naquilo que Deus está a fazer, não é? E para bom entendedor, meia palavra basta. Em 1 de Samuel 16, 1 de Samuel 16, versículo 14. Agora, nós sabemos que o rei Saul, ele foi ungido por Deus, não foi? O rei Saul. Não é? O povo israelita, a palavra do Senhor diz que eles viram os outros povos. Deus não queria que eles tivessem um rei, mas quando eles viram os outros, eles disseram: nós queremos um rei. Porque Deus tinha dado os profetas e os juízes, eles é que queriam um rei. Então Deus deu, e a gente sabe que ele foi ungido por Deus para ser rei. Mas a gente também sabe que Saul começou a fazer coisas que não devia fazer, a desobedecer, e a palavra do Senhor diz: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Um espírito atormentava ele. Então, a pergunta é: será que um crente pode estar possesso? Será que um crente pode estar possesso por o inimigo? Agora, quando a gente vê em 2 de Coríntios 10, versículo 4 a 6, 2 de Coríntios 10, versículo 4 a 6, okay? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para
das fortalezas. Então, um crente que realmente tem Jesus na sua vida não pode estar possesso, mas pode ter fortalezas na vida dele. Pode haver áreas na sua vida onde o irmão e a irmã não deixam Jesus estar em controle dessa área. E através disso o inimigo tem uma fortaleza na sua vida. Há várias coisas e a gente depois vai mencionar. Então, para eu estar debaixo do controle de Deus, o que é preciso? Eu tenho que estar dirigido por o Espírito de Deus. Não é assim? O Espírito de Deus tem que estar em controle da minha vida. Então eu vou chamar o pastor Marilton e o Samuel para vir aqui. Ok? Aqui à frente. Só para os irmãos perceberem uma coisa. Não podem ficar aí? Ok? Então, nós como crentes, o que é que nós temos na nossa vida? Somos feitos de quê? Espírito, alma e corpo. Então eu vou chamar o pastor Marilton no Espírito. Espírito. Mas é o Espírito do homem. Então, e depois o Samuel é a alma e eu sou o corpo. Então, tu tens que agarrar aqui, não muito força, porque... E o pastor Marilton tem que agarrar ali. Então, eu sou o corpo, sou Abel Guerreiro, e eu tenho o meu espírito, a minha alma e o espírito. Só estava a ver se os irmãos estavam a dar atenção. Não é? Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, onde é que Jesus vai viver? Ele vai viver no Espírito, porque Ele é Espírito. E a palavra do Senhor diz que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não fazemos as coisas da carne. Mas agora temos a alma. E a alma, o que é a alma? A alma é o pensamento, é o meu querer, é emoções. Então, o que é que acontece? Quando eu aceito Jesus, Jesus vem e Jesus, ou o Espírito Santo, fala a quem? Destes três. Fala à carne, ou fala ao corpo, à minha alma, ou fala ao Espírito? Ele é Espírito, então ele fala para o Espírito. Quando eu aceito Jesus, quando eu não era crente, o inimigo estava em controle do meu espírito. Quando eu aceitei Jesus, o inimigo saiu, mas ele saiu e Jesus veio viver. O Espírito veio tomar conta do meu espírito. Não é assim? Mas agora, como é que o crente pode estar com problemas e pode estar amarrado? Ele pode estar com problemas ou amarrado quando, por exemplo, a nossa irmã que deu testemunho de certos traumas, certos problemas. Se a gente tem medo, se a gente está sempre a murmurar, se a gente sempre está a falar mal dos pastores ou das igrejas ou do governo, ou a gente está sempre com receio, não vamos sair que a gente vai morrer. Quem é que está a falar isso? É o Espírito? É a alma. Então o inimigo vem e ele agarra-se às coisas que a gente está a dizer. Por exemplo, se eu tive um trauma com uma criança que o meu pai bateu em mim muitas vezes e eu nunca perdoei o meu pai, eu deixei uma porta aberta na minha alma para o inimigo entrar. É como a gente sabe aqui na África do Sul, a gente chama o squatter camps, não é? Squatter camps. Então o squatter camp o que é? É um terreno que pertence aos squatters ou pertence a quem? É um terreno que pertence, por exemplo, onde está lá a nossa igreja em Germiston, é um terreno que pertence a um homem português
tinha lá uma mina, ele fechou, mas é terreno dele. Mas estão pessoas lá a viver que até pedem renda no terreno desse homem para eles próprios. Estão a fazer lucro de outro terreno, mas não pertence a eles. Então é assim que o inimigo faz. Ele vem e ele habita na nossa alma e ele controla os nossos pensamentos. E o que é que acontece? Por exemplo, quando nós estamos debaixo de Jesus, isto é amarelo, não há nenhum time amarelo, então só se for no Brasil, mas não sei, Coríntios ou o que é amarelo. Então, quando nós estamos da cobertura de Deus, nós, segura aí esse jovem, estamos cobertos com Deus, né? E Salmo 90, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará, porque a minha cobertura é quê? A Deus, o Espírito Santo. Então todos nós, a minha alma, o meu espírito, porque o nosso espírito, por causa de traumas, por causa de demónios, nós podemos estar atormentados, como Saul estava. Ele rejeitou a presença do Senhor e há outras pessoas. E a palavra do Senhor diz, a gente não tem tempo, mas ele chamou Davi para Davi tocar a música. Os irmãos sabem que música na Bíblia pode ser usado para profecias, para profetizar. Música não é só barulho. Então Deus usou Davi. Quando Davi tocava, o que é que a Bíblia disse? Que Saul sentiu que o espírito tinha saído e ele agora estava calmo. E o que é que acontece com um crente? Onde é que a gente tem medo? É no nosso espírito. É na nossa alma. Quando acontecem problemas, a gente, na nossa alma, começa a dizer, eu vou morrer. Eu conhecia um irmão que vinha aqui à igreja, agora vai a outra igreja, que ele foi assaltado, fizeram um hijack, e ele estava sempre com tanto medo, quando ele parava no semáforo, no robote, ele olhava e dizia, hoje vai acontecer outra vez, eu vou ser hijacked. Sabe quantas vezes é que ele foi hijacked? 8 vezes. 8 vezes. Jó disse que a coisa que eu temi mais veio sobre mim. E Eli ia perante o Senhor e fazia sacrifícios em nome dos filhos dele, porque ele dizia que os meus filhos vão se desviar e Deus vai se virar contra eles. Exatamente o que ele tinha medo aconteceu. Então o que acontece nas nossas vidas é que nós recebemos o Espírito Santo e vem viver em nós, mas depois vem alguém na igreja e diz, sabes, naquela igreja, aquele pastor careca, ele já fez isto e já fez aquilo. Então, quando o irmão vem e a irmã vem, uma pessoa diz, eu conheço o pastor Abel desde ele ser bebê, não é? Como é que ele pode orar para mim se ele era um bebê? Não é? E as pessoas disseram, mas não é este Jesus de Nazaré? Não é este filho de José? Como é que ele pode fazer milagres assim? Este não é o filho do pastor Cerro. E a gente começa a pensar, não é na unção de Deus que está no meu espírito, mas começamos a pensar naquilo que aconteceu. Então o que é que acontece? Por exemplo, glutonia. Sabem o que é isso? Há pessoas que gostam de comer. A Bíblia diz que isso é um pecado. Então, quando eu gosto de comer e como demais, fisicamente, o que é que isso vai fazer? Vai-me... Não é? Então eu começo a ficar doente. Quando eu começo a ficar doente, o que é que isso afeta? Afeta a minha alma. A minha alma começa a dizer, onde é que está Deus? Deus não opera. Eu agora estou doente. Eu sou crente há tanto tempo e agora estou doente. Porquê? Porque eu comecei a comer em excesso ou a beber e agora a minha alma está em baixo e o que é que acontece? Eu começo a não crer em Deus.
Por exemplo, a minha carne, especialmente os homens. Os homens gostam de mulheres. Os irmãos sabem que esta semana eu fui ter com um pastor, ele tinha 70 e tal anos. E nós estamos na igreja, mas talvez... E ele dizia, a minha esposa não quer dormir mais comigo e não quer ter um relacionamento sexual. E eu pensar, um homem de tantos anos ainda está a pensar nestas coisas? Epá. E ele a reclamar, a dizer... E o que é que aconteceu? Por causa do seu corpo estar com falta de um relacionamento com a esposa dele, o que é que ele foi fazer? Agarrou na computadora e começou a ver fotografias de mulheres nuas. Ou quando estava com os amigos, eles traziam fotografias, não sei se eram pastores, mas... E o que é que aconteceu? Este homem estava amarrado. E o que é que aconteceu? A alma dele começou a dizer, eu não creio que há um Deus. Não pode haver Deus, porque a minha esposa não me ama. Ela não quer ter um relacionamento comigo. E ele começou a duvidar da presença de Deus. E ele é pastor. O que é que aconteceu? Os irmãos sabem que uma sombrinha é para que é que a gente usa uma sombrinha? Algumas pessoas na África, em Moçambique, é por causa do sol, não é? Guarda-sol, não é? Guarda-chuva. Na África do Sul, bem, em Moçambique também tem muita chuva. Então a gente usa isto para proteger dos elementos, não é? Agora, o problema é quando a gente começa a querer proteger os nossos próprios. Não confiamos no Espírito, maior é aquele que está em mim do que no mundo está. Quando a gente tem problemas com os nossos filhos e em casa e relacionamentos, a gente começa a querer resolver nós próprios. Começamos a querer ser crentes em nosso esforço. E este pastor, quando eu falei com ele, ele disse, mas eu leio a Bíblia. Eu todos os dias leio versículos. Mas eu não sinto a presença de Deus. Sabem porquê? Porque a sombrinha dele estava assim. Então ele estava nos seus próprios esforços. Ele dizia, mas eu sou um pastor tão bom. Mas a minha esposa não gosta de mim. Então o que é que estava a acontecer? A alma começou a duvidar da presença de Deus e o Espírito que tinha Deus agora não operava. Porque sabem porquê? Que a Bíblia diz assim, quando dois concordem numa coisa na terra, assim será feito no céu. Então, quando o corpo está a querer mulheres e relacionamentos, a alma junta-se e agora estão dois contra... E agora, estes dois separam-se do Espírito. Não é? Separam-se como quem diz, não é? Nunca podem se separar. Mas a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses, diz que Deus nos tem que sarar corpo, alma e espírito. Santificar. E quando não faz diferença, quando há problemas aqui, e o Covid afetou muitas pessoas, esta sombrinha até guarda água. Quando o Covid entrou, o que é que a gente começou a fazer? Em vez de confiar na proteção de Deus, começamos a confiar naquilo que os homens estavam a dizer. Toma isto, ou toma aquilo, e faz isto e faz aquilo. E eu não estou a dizer que a gente não pode. Mas o medo tomou posse, e quando a chuva caiu, os problemas, nós agora já não estávamos debaixo da cobertura de Deus. E tentamos arranjar a nossa sombrinha e pôr aqui coisas, mas quando a chuva cai, os problemas vêm. Há crentes que começam a dizer, eu tenho tantos problemas, eu não sei porquê, será que Deus não me ama? O que é que eles estão a fazer? Estão a pensar no inimigo. E depois o inimigo vem, e como há
lugar para ele entrar, a palavra do Senhor diz: quando nós ficamos zangados, não deixamos o pecado entrar. A gente pode ficar zangados, ter ira, mas não vamos deixar lugar para o inimigo trazer uma fortaleza. Quantos de nós, talvez como maridos, não é? Até batemos em pessoas, ou batemos em alguém, ou partimos coisas, não é? Ou agarramos nos nossos filhos e batemos neles. Eu sei que não acontece aqui em Monteiro, mas na igreja em Hong Kong tem esse problema. Há crentes que dizem palavrões e fazem coisas, mas depois chegam aqui na igreja. O que é que eles estão a usar? Estão a usar esta sombrinha. Ai Deus, tu és maravilhoso na beleza da tua santidade. E depois chegam a casa e a alma fala com eles e diz: lembras-te o que é que a tua esposa disse a ti, que tu não vales nada, tu és um farrapo. Depois começam a ficar zangados e o espírito já não está a operar. Então o que é que acontece? Em vez de agora o corpo estar à frente, a alma é que agora está a controlar e o corpo vai ceder aquilo que a alma está a dizer. Os irmãos sabem que nós, no espírito, somos sacerdotes, na alma somos profetas e no corpo somos reis. Então, quando o espírito fala à alma, a alma profetiza e o corpo vai usufruir daquilo que a alma está a dizer. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós vamos ser transformados para renovação do nosso entendimento. Onde é que está isso? Está aqui, na alma. Quando o meu entendimento está renovado com a palavra do Senhor, quando o corpo diz: eu estou doente, eu vou morrer, essa palavra vem e a alma agora, como foi renovada, é um filtro e diz: não. A palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então o que acontece é que esse pensamento não vai ficar na alma e não vai afetar o espírito. Quando agora a minha mente está renovada e eu digo: estou doente, o que é que acontece? O espírito agora toma controle. Quando a minha mente está renovada, o espírito declara uma passagem. Diz lá um versículo que é sobre cura. O Senhor é que sara. Então, quando o corpo diz: eu estou doente, agora o espírito, que é o sacerdote, diz ao profeta, que é a alma, diz: não. O Senhor diz que ele sara. Então, agora, a alma começa a profetizar e diz ao corpo: não, nós não vamos aceitar isso. Então, quando estes dois estão a concordar, o que é que acontece? No corpo vai manifestar o que já foi dito no espírito. Porque o espírito é um Deus reina. Deus não reina na alma se nós não deixarmos ele reinar. Então, quando a gente vê um problema na África do Sul e começamos a ficar com medo, o que é que acontece? O corpo começa a ver, porque a gente vê na Bíblia, diz que através dos olhos, o cheirar, o pensar, é quando a gente somos tentados. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Então, a razão porque há muitos crentes que têm fortaleza na vida deles é porque eles não estão a deixar o Espírito controlar a vida deles. Quando eu... Pode só vir aqui outra vez? Quando eu, por exemplo, estou com falta de dinheiro, não é? Dinheiros. Quem é que não gosta de dinheiros? É melhor não levantar as mãos, porque senão... Quando eu estou com necessidades e eu não tenho dinheiros,
E eu começo a dizer, eu agora não vou conseguir pagar a renda, e o que é que vou... Aí a gasolina subiu, este governo são ladrões, estão a roubar tudo, eu não sei, a minha vida vai abaixo, eu vou fechar tudo, já não posso mais. Eu estou a falar, a minha carne, agora a alma ouve. Se a alma tem uma fortaleza que é medo do dia da manhã, a alma começa a dizer ao corpo, não, tens razão. A gente agora, não sei o que é que a gente vai fazer. É melhor a gente suicidar-se. E agora o espírito está à espera e está a dizer, mas isso não é de acordo com a minha Bíblia. O que é que a minha palavra diz? Deus disse que Ele vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Então, quando o Espírito começa a declarar e a alma aceita essa profecia, agora a alma começa a profetizar e diz ao corpo, não, Deus vai providenciar, Deus vai trazer alguém, alguém vai trazer-se. E o que é que acontece? Deus faz um milagre. Mas nós temos que estar debaixo da cobertura, não dos nossos pensamentos, não daquilo que a gente pensa. O mundo está a dizer, isto vai acontecer e eu vou morrer. Quando a gente fala isso, o que é que acontece? É isso mesmo que vai acontecer, porque o inimigo agora tem o direito legal para vir tomar posse da minha alma e começar a controlar a minha vida. Porquê? Porque eu é que abri a porta. Mas quando eu estou debaixo da cobertura de Deus, e às vezes a gente somos assim, não é? Tu és a cobertura de Deus, a gente somos assim, não é? Eu não quero dizer que os irmãos nunca falam coisas negativas, não é? Às vezes a gente, até como crentes, falamos coisas negativas. Dizemos coisas que não devíamos dizer. Mas desde que a gente está debaixo da cobertura de Deus, isso não vai afetar a nossa vida. Porque a gente sabe que maior é o que está em nós do que o mundo está. Às vezes a gente diz loucuras, a gente diz coisas porque naquele momento falta ou sentimos uma dor e a gente fala coisas que não são a palavra e são coisas que destroem a nossa vida porque o inimigo pode... Mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nunca nos deixa nem desampara. Irmãos, não vamos deixar que a alma controle a nossa vida. Porque quando há duas coisas que concordem, aí isso vai acontecer. Mas graças a Deus, que quando o Espírito, e a gente deixa o Espírito guiar a nossa vida, quando o Espírito guia a nossa vida, o que é que acontece? Posso todas as coisas que aquele me fortalece. Maior é o que está em mim. Ele vai providenciar tudo que eu preciso. Porquê? Porque o Espírito de Deus agora é a minha cobertura. E o Espírito está... porque o Espírito, na realidade, quando tem Jesus, tem a palavra, tem a vida. Mas os irmãos sabem que quando a gente aceita Jesus, o nosso Espírito está salvo, a nossa alma vai ser salva e o nosso corpo, só quando morrer, é que vai ser salvo. Porque isto é carne. Isto é onde está o pecado de todos. Não vamos deixar a nossa carne e a nossa alma controlar aquilo que a gente pensamos. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito. Quando o inimigo vem e traz medo, a gente tem que dizer não. Eu não posso ter receio, não posso ter medo. Porque o Senhor diz, a palavra do Senhor, o Espírito diz, não temas, porque eu estou contigo. O corpo vê o problema, o corpo vê tudo. Mas se a alma está renovada, o Espírito e a alma vão concordar e vai haver um milagre.
Se o irmão e a irmã está a ver os seus filhos desviados, não começa a confessar coisas negativas. Eu vou terminar com isto. O pastor pode terminar 3 vezes. A minha primeira vez. Vou terminar. Eu conhecia um pastor que o filho dele era homossexual. Ele veio ter com o pai e a mãe e disse: papá, mamãe, eu sei que vocês são pastor, mas eu sou homossexual. Mas o pai dele e a mãe tinham recebido uma profecia na igreja que o filho ia ser um pastor. Então, quando o filho veio e falou aquelas palavras, o pai dele disse assim: eu não aceito isso porque Deus disse que tu vais ser um pastor. Então o que é que aconteceu? O pai dele recebeu a notícia, ele viu, ele ouviu, mas o que é que ele disse? Ele recebeu a profecia que estava no espírito dele e ele disse: não, eu não aceito. E depois de anos, aquele filho voltou, depois de estar a viver essa vida, voltou e disse: agora eu estou pronto para seguir a Jesus e eu estou salvo. Já não estou a viver essa vida mais. Cada vez que alguém vinha falar com o pai e dizia: o teu filho é homossexual, o pai dizia: não, ele é um pastor. Irmãos, quando o médico vem e fala qualquer coisa ao nosso corpo, a nossa alma, se está renovada, concorda com o nosso espírito e diz: eu sei que o médico disse isso, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Ele vai resolver. Quando o inimigo vem e diz: estás a ver, tu nunca vais ter trabalho, a gente diz: mas o que é que o espírito e a alma estão a dizer? Então eu vou terminar aí. Obrigado por estes. Faltou mais um. Então, há irmãos na igreja que talvez estão a orar, estão a pedir a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a estes atores. São bons atores. Há pessoas que estão a orar na igreja e não têm vitória. Porquê? Porque estão a confiar no seu próprio entendimento e nos seus conhecimentos, em vez de confiar naquilo que Deus está a falar e aquilo que Deus diz. Porque quando a gente olha para o mundo através do filtro de Deus, é completamente diferente. Mas quando a gente olha através do filtro do mundo, a gente vê os mesmos erros, começa a ter a mesma chuva e os mesmos problemas. Será que o irmão nesta manhã pode dizer que não há uma fortaleza na sua vida? Ou será que Deus está a falar assim e a dizer: talvez há algo na sua vida, até que os seus antepassados fizeram, que está a destruir e a roubar? O nosso irmão, foi o irmão Horácio, parece, que leu Jeremias 29:11, que Deus disse: eu conheço os planos que tenho para ti. Quais são esses planos? Para trazer derrota, para trazer problemas? Não, para nos dar esperança, para dar um futuro. Qual é a nossa cobertura? Será que é Deus? Ou será que a gente tem uma fortaleza na nossa vida e nunca estamos a viver vida com abundância? É importante que os irmãos pensem nisso. Talvez é porque a gente tem orgulho. Talvez é porque a gente tem falta de perdão. Talvez é porque a gente tem medo. Temos receio. Há pessoas, como o Dino disse, que vão para a cama, não conseguem dormir. Estão a ver monstros, estão a ver... Há pessoas que têm tido coisas terríveis que o inimigo faz. Mas quando a gente começa a deixar o inimigo tomar posse, quantos de nós já dissemos: o meu filho vai para o inferno, ele nunca mais vai... E a gente fala essas coisas. A gente está a falar com o nosso entendimento. Mas Josué disse: eu e minha casa, vamos quê? Vamos servir ao Senhor.
Ele sabia que a cobertura... Irmãos, às vezes até com guarda-chuvas cai chuva. Mas isso não vai afetar-se. Não há problema em entrar a água num barco, desde que a gente não deixe essa água afundar o barco. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez há uma fortaleza na sua vida. Talvez o seu pai rejeitou a si quando era novo, e o irmão e a irmã estão sempre a batalhar com rejeição. Talvez houve um abuso, talvez houve um desastre, houve qualquer coisa que aconteceu. E o irmão parece que dá, e a irmã dá um passo para a frente e 3 para trás. Parece que nunca tem vitória. Porque talvez haja uma fortaleza na sua vida. No seu lar. Eu vou só orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar, Senhor. Senhor, nós pedimos que tu possas revelar-se. Pode não ser agora, mas quando a gente for para casa, se a gente olhar para os nossos filhos e ver que talvez eles não estão a seguir a ti, talvez eles estão desviados, mas talvez é algo na nossa vida, uma fortaleza, ou rejeição, ou ódio, ou falta de perdão, ou inveja, que nós precisamos ser libertos. Senhor, não que nós estamos possessos, mas estamos amarrados. Há uma fortaleza. Mostra-nos nesta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, eu te peço. Às vezes até uma morte de alguém na nossa vida pode trazer uma fortaleza, porque a gente nunca deixa essa pessoa ir. O inimigo usa isso como uma fortaleza. E precisamos ser libertos. Nós, como crentes, nós não choramos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança que breve vamos ver o nosso Rei. Não deixe o inimigo trazer uma fortaleza por causa da morte. Eu vou terminar e se houver algum irmã que talvez sentir e pensar, talvez isto é uma fortaleza na minha vida. Nós temos aqui alguns pastores e alguns líderes que querem orar consigo. Talvez Deus possa revelar. Talvez até não é um problema seu, mas no seu lar. A gente vai dar uma oportunidade e vamos orar depois. Que Deus possa abençoar. Obrigado por estarem aqui. Se quiserem oração, depois podem vir aqui à frente para a gente orar por si. Ok, a nossa irmã queria testificar. A paz do Senhor a todos os irmãos e muito bom dia. Na quinta-feira tivemos uma reunião formidável de oração. E o pastor falou também nestas forças e naquilo que pode atrapalhar muitas vezes a nossa vida. E cada vez que eu orava, mas isto já vem de longe, não é de agora, porque eu já tinha aquele jarrão há muitos anos. E cada vez que eu orava e dizia ao Senhor, Senhor, eu quero ter a minha vida completamente livre, mostra-me o que está mal na minha vida, ao dentro do meu lar, Senhor. E eu já sou crente há muitos anos e a gente sabe como pedir ao Senhor. E na quinta-feira eu tinha um jarrão logo na entrada e aquele jarrão, não sei porquê, vinha-me sempre à minha mente quando eu pedi ao Senhor. E chegou-se à noite e eu disse ao meu marido, vamos partir aquele jarrão, porque ele tem lá coisas que não é bom. E pode estar a atrapalhar a nossa saúde, a nossa vida, até a vida dos nossos filhos. E fomos partir o jarrão. E ficámos, parece que aliviados, de tirar aquele demónio dentro de casa. Porque as asas dele eram umas cobras. E então foi isso que o Senhor me estava sempre a mostrar. E eu não tinha tirado aquela porcaria. Mas agora estou livre, glória a Deus. Já está no lixo. Para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, sabem que às vezes
E alguns irmãos podem até dar testemunho que foi alguém que deu a si uma coisa. Eu já tenho orado por crentes que têm uma corrente, chama-se corrente chain, que foi um fio que alguém deu, e quando começa a orar, aquela coisa começa a queimar, porque é uma coisa diabólica. Vamos ter cuidado com aquilo que nós recebemos, porque às vezes é algo que o inimigo está a dar para entrar no nosso lar. E quando a gente aceita aquilo, a gente está a abrir uma fortaleza no nosso lar. Que Deus abençoe. Se houver alguém que precisa de oração, por favor, venha aqui à frente. Obrigado.